Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero finalizar o assunto aqui sobre as trombetas do Apocalipse. Estamos falando sobre a sétima trombeta ou a última trombeta, e eu fiquei de falar nesse áudio sobre a distribuição dos galardões para encerrarmos essa questão das trombetas do Apocalipse. Eu gostaria de tornar a ler aqui o que se encontra em Apocalipse 11, no capítulo 11, versículo de número 15, que diz assim: tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu vozes que diziam: reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no céu, no seu templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Queridos irmãos, bom, o que nós estamos vendo aqui no que eu acabei de ler para os irmãos é que ao toque da última trombeta é dito que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando é que isso vai acontecer? Ao toque, ao soar da última trombeta. O reino tornará totalmente do Senhor e ele reinará para todo sempre. Não podemos esquecer de que o Senhor Jesus é visto por João na eternidade, tomando o livro selado com 7 selos, e ali mostra que ele agora está pronto para tomar posse do seu reino. Mas antes de tomar posse do seu reino, ele precisa subjugar os seus inimigos. Isso vai acontecendo com o desenrolar da história profética, quando os selos vão sendo abertos. Quando chega-se no 6º selo, os irmãos vão lembrar que é dito que, diante das coisas que estão acontecendo naquele momento, as pessoas começam a ficar apavoradas, e porque eles percebem que havia chegado o dia da ira do Cordeiro. O dia da ira do Cordeiro havia chegado. O que é esse dia da ira do Cordeiro, senão o dia do Senhor? O grande e terrível dia do Senhor havia chegado. O grande e terrível dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas é um tempo de julgamento divino sobre a humanidade. Por isso é um dia terrível, grande e terrível dia do Senhor. E o 7º selo, então, é aberto para dar início ao soar das trombetas, as quais nós falamos. Chegamos, então, ao momento final, onde os inimigos estão agora sendo totalmente subjugados, para que o reino milenar seja implantado na terra e o reino seja do Senhor para todo o sempre. Aí o que nós vemos, que nós acabamos de ler, é que iraram as nações e veio a tua ira, ou seja, as nações ficaram iradas contra Israel, contra o povo de Deus. As nações tomaram partido do lado da besta, mas veio a tua ira, o tempo dos mortos para serem julgados,
o tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, os santos, os que temem o nome do Senhor, todos. Então, o tempo de dar galardão e julgar os mortos é ao soar da última trombeta, conforme nós vemos aqui no soar da sétima trombeta, que é a última trombeta do Apocalipse. A última trombeta do Apocalipse revela dois aspectos importantes da profecia. O ápice do julgamento de Deus é chegado, o grande e terrível dia do Senhor, e o reino milenar está próximo a iniciar com a consumação desse julgamento. E ao mesmo tempo diz que é tempo de julgar os mortos e distribuir galardões. Nós não podemos esquecer de que a promessa dada à igreja de que na vinda do Senhor é que acontece os galardões, e que também é na vinda do Senhor que os mortos são julgados, conforme nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15, ao soar da última trombeta. Ao soar da última trombeta, o que vai acontecer? Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão. Então, esse é o momento dos mortos e de serem julgados, receberem os seus galardões. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da distribuição dos galardões. Não há muita clareza bíblica sobre o que serão os galardões. Certo é que a tal recompensa é citada em vários textos, tais como, por exemplo, em 1ª carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, onde nós encontramos: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Incorruptível coroa de glória. Preste atenção nessa promessa desse galardão. A incorruptível coroa de glória é prometida ser entregue na vinda do sumo pastor, no aparecimento do sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Também podemos perceber 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, diz assim: todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Novamente, a ideia do galardão aqui na expressão coroa incorruptível. Também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, ou seja, diante do tribunal, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vemos aqui a coroa da justiça, que Paulo agora descansa confiante que receberá naquele dia. Que dia? O dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor e do tribunal, o dia do comparecimento no tribunal de Cristo para receber os galardões. Também encontramos em Tiago, capítulo 1, 12, assim como Apocalipse também, capítulo 2, 10. Em Tiago 1, 12, nós encontramos: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bom, a coroa da vida também é prometido em Apocalipse 2, versículo 10, aqueles que permanecerem fiel até a morte. Então nós vemos aqui galardões expressos nessas frases. Apocalipse 22, versículo 12 ao 13, utilizando a versão NVT, diz assim: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa, ou algumas versões, galardão, para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bom, será que a igreja estará nesse contexto em que João está anunciando
João está anunciando no capítulo 22, eis que venho sem demora, eis que venho em breve, trago comigo a recompensa para retribuir a cada um. Será que a igreja estará nesse contexto? A resposta está no próprio versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse, quando diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Sendo assim, a igreja não será arrebatada antes da primeira, nem na quarta trombeta, e sim na sétima, ou seja, a última de uma série de 7. Na última trombeta, os galardões serão distribuídos, conforme nós lemos aqui no texto bíblico. Os versículos citados acima deixam claro que a igreja deve aguardar exatamente esse momento, que é o momento da vinda do Senhor, para a distribuição dos galardões. E nós vimos que isso acontece ao soar da sétima trombeta. Apocalipse 22, versículo 12 e 13, diz assim: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bom, Silva, 1988, destaca que, após a avaliação de Cristo das obras de seus servos diante do tribunal, ele então conduzirá a sua noiva para o palácio real, onde se encontra a sala do banquete, conforme Cantares 2, versículo 4, quando então terão início as bodas do Cordeiro. Bom, assim afirma Silva, falando exatamente do arrebatamento da igreja, quando após o arrebatamento da igreja, aqueles que são arrebatados, eles vão para o tribunal de Cristo para serem julgados pelas suas obras, serem avaliadas e, portanto, então, receber os seus galardões. Na visão de Silva, que é um pré-tribulacionista, isso deve ocorrer, conforme a sua interpretação, no arrebatamento da igreja. Concordamos plenamente que acontecerá no arrebatamento da igreja. No entanto, discordamos o momento em que isso acontece. Segundo ele, a igreja arrebatada vai para o tribunal de Cristo, recebe os galardões e depois a noiva ela vai para o banquete para dar início então às bodas do Cordeiro, que na visão pré-tribulacionista tem uma duração de 7 anos. Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas, eles defendem que durante os 7 anos de grande tribulação, a igreja arrebatada participará desses dois eventos, a distribuição dos galardões e as bodas, ou casamento, que durará 7 anos. O grande problema com essa afirmação é que nós acabamos de ler que a distribuição dos galardões acontece ao soar da última trombeta, e não antes do toque das trombetas, como querem os pré-tribulacionistas. Entre os judeus, as bodas eram celebradas durante 7 dias, com grande alegria. Isso pode ser visto em Juízes, capítulo 14, versículos 12, 15, 17 e 18. Sendo assim, os pré-tribulacionistas acreditam que durante 7 anos da última semana de Daniel, a igreja estará no céu participando desse evento glorioso. O grande problema com essa interpretação é que a distribuição de galardões ocorre, segundo o texto bíblico, ao soar da última trombeta. Apocalipse capítulo 11, 18. As nações irritaram-se e a tua ira manifestou-se. Chegou o tempo de julgarem os mortos, de recompensarem os que têm trabalhado ao teu serviço. Recompensarás os teus profetas, o teu santo povo, todos que temem o teu nome, desde o menor ao maior. E destruirá todos aqueles que têm causado devastação à terra. A última trombeta ocorre durante a grande tribulação. Mas o leitor pode perguntar: a Bíblia não diz que a igreja não estará ou não está destinada à ira? Sim, é verdade.
Os versículos mais citados para defender um arrebatamento antes da grande tribulação são os de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando Jesus vier, realmente vai livrar a igreja da ira vindoura destinada aos ímpios. Uma coisa é a ira de Deus e a outra é a ira do anticristo contra os servos de Deus. Bom, Apocalipse 19, versículos 1 a 9, diz assim: depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue de seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça dela vem, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia. Então veio do trono uma voz clamando: louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequeno como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Bom, as taças da ira de Deus só são derramadas após o toque da 7ª trombeta. Em nenhum momento a ira é destinada ao povo de Deus. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Bom, citando Lade aqui, diz assim Lade, abre aspas: depois de relatar a celebração do julgamento da Babilônia, João passa a proclamar o triunfo final do reino de Deus e a consumação do plano divino de redenção. A consumação já foi anunciada no capítulo 11 e 15 do Apocalipse, quando as vozes celestiais anunciaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Na verdade, isso só acontece quando Cristo volta, acontecimento descrito em Apocalipse 19. Citação de Lade, 1989, página 181. Bom, após esses episódios, o relato final da 7ª trombeta diz que o templo de Deus no céu foi aberto. Segundo Pitt, nada mais é segredo. O céu é aberto e é dado a conhecer a terra. A Arca da Aliança representa o trono de Deus, colocado entre os querubins, onde Deus tomou seu poder e reina, e dentro dela está a sua aliança com seu povo, o mundo, que incluiu os 10 mandamentos pelos quais o mundo será julgado. Êxodo 25, 21, com Êxodo 31 e 18, a citação de Pitt no seu comentário bíblico. Peter Pitt. A interpretação católica mais recente sobre essa questão do templo aberto e a visão da arca de Deus no céu, a interpretação católica mais recente para a arca é que é uma referência a Maria.
Bom, de acordo com Dom José Antônio Aparecido, Maria é chamada de a Arca da Nova Aliança, pois carregou em si a palavra de Deus. Isso eu tirei de um site paroquiagloria.org.br. Diz assim a citação de Dom José Antônio. A arca em si não era importante. Ela se tornou importante porque dentro dela continha a palavra de Deus. Explicou. Nesse sentido, Maria é chamada de nova Arca da Nova Aliança, pois carregou em si a palavra de Deus e escolheu permanecer nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus estava sendo acolhida dentro dela, por isso a palavra se fez carne no seio de Maria, refletiu o arcebispo. Bom, veremos o que diz o rodapé da Bíblia Católica sobre essa questão. Abre aspas. A arca é um sinal de aliança e indica a presença de Deus no meio do seu povo. A aliança se realiza através do testemunho profético do povo de Deus. A apologética protestante contra os erros do catolicismo romano destaca o seguinte. Agostinho, no século V, também escreveu: levanta-te, ó Senhor, toma teu lugar de descanso. Ele disse ao Senhor adormecido: levanta-te, sabemos que dormia e que ressuscitou, tu e a arca da vossa santificação. Quer dizer, levanta-te a arca da tua santificação, que tu santificaste, e pode levantar também. Ele é o nosso chefe, sua arca é a sua igreja. Ele levantou primeiro, a igreja irá levantar também. O corpo não se atreveria a prometer sua própria ressurreição, salvo se a cabeça levantasse antes. O corpo de Cristo, que nasceu de Maria, tem sido entendido por alguns como a arca de santificação, de modo que as palavras significam: levanta-te com o teu corpo para aqueles que não acreditam possa tocar. Comentário aqui no caso de Agostinho sobre o Salmo 132, do versículo de número 8. Então, veja bem que na visão do doutor da Igreja Católica, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho para os católicos, a arca não era a representação de Maria, mas a figura da própria Igreja do Senhor. A arca seria, na verdade, a figura da própria Igreja do Senhor, o seu próprio corpo. Então, essa é a visão anteriormente reconhecida pelos católicos. Bom, aqui depois vem outras questões que eu não gostaria de entrar em detalhes aqui, que essa questão da mulher e o dragão. Eu já tratei dessa questão em alguns outros vídeos no meu canal. Quem tiver interesse pode procurar, que vai encontrar. Mas aqui que eu gostaria de deixar claro, foi o que eu fiz aqui, de que a última trombeta acontece o arrebatamento da igreja, a última trombeta, ou seja, na sétima trombeta, acontece distribuição de galardões, que é prometido na vinda de Cristo, e também é o momento que a noiva se apronta para o casamento, né? E é a partir desse momento que acontece o reinado de Cristo, assumindo o seu reinado definitivamente no reino milenar. Tudo acontece a partir dessa última trombeta, que é, na verdade, a sétima trombeta do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.